aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, estamos começando mais uma semana. Só que eu quero lembrar vocês de algumas coisinhas. Semana passada começou como? Com Dória nos holofotes, tendo que se defender aí, né? Sobre acusações que seu filho teria feito uma festa indevida. Semana passada, um ministro do STF, para salvar Moro, acabou pagando o preço de anular as condenações do Lula. Semana passada, como um todo, a oposição estava sob forte pressão de todos os lados. Inclusive, no dia de ontem, o povo brasileiro foi às ruas se manifestar contra as restrições, por poder voltar a trabalhar. Inclusive, ontem também o Daniel Silveira foi solto, né? Uma liberdade meia boca, a gente vai comentar no vídeo de hoje. E aí, né? Parece que quando a coisa aperta, a mídia entra em campo para tentar ajudar, e eles ontem conseguiram criar uma certa cortina de fumaça no que diz respeito a uma possível saída do Pazuello do Ministério da Saúde. Quero comentar com vocês sobre isso, quero falar algumas coisas, inclusive quero trazer algumas informações que não tem na mídia, algumas coisas que eu andei ouvindo, quero falar sobre as manifestações, quero falar mais coisas que saíram que complementam o vídeo de ontem que a gente falou sobre já estamos em período de campanha, é oficial, estamos em período eleitoral, de campanha eleitoral, e tem mais umas coisinhas para falar ao longo do vídeo que eu acabo nunca lembrando, mas já vamos começar sobre a questão da grande cortina de fumaça. Essa aqui não foi a matéria de ontem, mas isso daqui já é a capa da Folha de São Paulo de hoje. O que foi que aconteceu? O dia de ontem, do meio da tarde, do meio pro fim da tarde, começou a chover matérias falando sobre a saída do Pazuello. Pazuello vai sair. E quem queria vir? Uma médica bem complicada. O dia passou, já ficou naquela vai, não vai, já terminou o dia, essa médica não vai ser a nova ministra da Saúde. E aí a Folha de São Paulo já inicia o dia com a grande, né, cortina de fumaça. Vamos tentar tirar os holofotes do Dória, vamos tentar tirar os holofotes da eleição da Lesp, que vai acontecer no dia de hoje, que a gente vai começar, e o cenário tá tenso na Lesp. Vamos tentar tirar os holofotes do Lula, vamos tentar tirar os holofotes do Moro, do STF, vamos colocar de volta no governo. O governo precisa apanhar. Aí vem a Folha de São Paulo, né? Sob pressão, Bolsonaro busca seu quarto ministro da Saúde. Bom dia, esta é a capa da Folha, desta segunda-feira. Acessem folha.com para ler mais. Eu acho que ninguém lê a Folha de São Paulo, né? Mas tem que ler, dar aqui os créditos, já que eles fizeram a matéria. E aí, quem mais fez um caos dos grupos de mídia no dia de ontem foi o jornal O Globo. O Globo soltou uma série de notas, sabe? Notinhas aqui, notinhas acolá, tentando dar uma fritada no... Basicamente, o Globo contratou uma nova médica, descontratou, demitiu o Pazuello, recontratou o Pazuello. Foi o dia todo isso daí. E aí, no meio do dia, tava lá, né? Já no início da tarde, 3 da tarde, o domingo de Pazuello. De saída do governo, sob a alegação de ter um problema de saúde para tratar, Eduardo Pazuello reservou um pedaço do domingo para passar por um supermercado em Brasília. No carrinho de compras, cerveja e carne. O que é que eu quero saber? Porque eu tenho que saber o que o Pazuello comprou. Problema de saúde, segundo o Globo. O Globo soltou uma notinha. Será que a nota do Globo faz algum sentido? Será que a nota do Globo é real? Ainda que ele saia do governo, é por problema de saúde? Será que o Globo estava falando a verdade? Ou estava realmente tentando criar uma cortina de fumaça contra o governo? O próprio jornal o Globo responde às 7h29 da noite. Estou doente e... Não estou doente e não entreguei o cargo, diz Pazuello por meio de assessoria. Pessoas próximas a Bolsonaro entram em contato com 2 nomes cotados para assumir o Ministério da Saúde, incluindo o de Ludmila Rajar, recebida pelo presidente no Planalto. Abre aspas, não estou doente, não entreguei o meu cargo e o presidente não o pediu, mas o entregarei assim que o presidente solicitar. Sigo como ministro da Saúde no combate à pandemia e salvando mais vidas, escreveu o assessor, atribuindo as aspas ao próprio Pazuello. Já mostrando que a matéria inicial foi só uma grande cortina de fumaça para gerar um caos social. Depois vem aí para falar, né, que pessoas próximas ao presidente já entraram em contato com 2 médicos cardiologistas cotados para substituir o Pazuello. Ludmila, professora associada da USP, a gente vai falar bastante dela, e Marcelo Queiroga,
presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. O primeiro nome, como divulgou o blog da Andréa Sade, é preferido do presidente da Câmara, o Lira. E a gente vai falar do Lira também. E de deputados do Centrão. Neste domingo, Lira usou seu perfil no Twitter para elogiar a médica e dizer que torce para que, caso nomeada ministra da Saúde, consiga desempenhar bem as novas funções. Ludmilla foi recebida neste domingo por Bolsonaro no Palácio do Planalto. Em nota, o Ministério das Comunicações confirmou o encontro, que teria sido de aproximação entre o presidente e a médica. Apoiadores de Bolsonaro criticaram Ludmilla nas redes sociais. Olha só, por que a Ludmilla foi criticada? Citando o fato da Ludmilla, dessa médica, defender posicionamentos que são consenso na comunidade científica. O Globo já está usando um posicionamento dela para elogiar a médica e criticar a gente, né? Porque ela defende a ciência. Qual é a ciência dela? Não existe tratamento precoce. A ciência dela é defender a adoção de medidas de isolamento, fique em casa, perca seu emprego. A militância bolsonarista também resgatou trechos de uma live em que a médica é elogiada pela ex-presidente Dilma Rousseff. Que lindo isso daí, né? E aí você vê, passa mais um tempinho, né? Cotada para o Ministério da Saúde, médica disse que o Brasil está fazendo tudo errado. Antes do Pazuello negar, daquela matéria. Quer dizer que o Brasil está fazendo tudo errado. Essa aí é a médica que querem recomendar para o governo. Sabemos que o remédio polêmico não funciona há muitos meses, que o outro remédio também não funciona e que o outro também não funciona há muitos meses, mas ainda tem esses kits por aí. Tem conselhos que defendem, tem conselhos que não negam. É uma conjunção de fatores, não o conhecimento e a não adoção de práticas baseadas em evidências científicas, que só coloca a vida das pessoas em risco. Olha a pessoa. A médica também criticou o afrouxamento pelo poder público de medidas restritivas. Tem que trancar as pessoas em casa. Aí, é ótimo, né, que a gente tem as redes sociais, temos a base da direita, os militantes da direita. Aqui é um site de direita. Esse site aqui eu não coloquei a logozinha, tô muito esquecido esses dias, mas essa matéria é do Estudos Nacionais. Quem escreveu ela foi o Christian de Rossa, e ele fala algo interessante. Vocês se lembram daquele estudo que ocorreu no ano passado em Manaus, onde os médicos responsáveis estavam aplicando doses cavalares, 4, 5 vezes o recomendado, só para falar que os medicamentos polêmicos não funcionam? Vocês se lembram disso? Inclusive, um dos médicos principais era amigão do Lula, eleitor do Lula, cotada para a saúde, participou do estudo lá de Manaus. Aí você vê, né? Ela foi coautora do famoso estudo. Vou ler tudo, palavras muito duras aqui do Christian, né? Essa imagem vocês lembram? Vocês lembram do Marcos Vinícius, um dos médicos que estavam lá, esse cara aí? Além de apoiar, primeiro apoia Ciro, né? Como Ciro não vai, depois ele coloca em cima, né? Haddad 13, vice Manuela. Matéria aqui é antiga, ó, dia 16 de abril de 2020. Aí fala: o CRM do médico petista Marcos Vinícius Guimarães de Lacerda deveria ser cassado por superdosagem. Essa médica também participou disso. E o pessoal tava lá, né? Tava lá. E aí falaram que ela, né, tinha ligações com a Dilma. Vou passar para vocês o áudio para vocês ouvir o que foi que ela falou, pra gente tentar ser o mais justo possível. Uma semana, o nosso encontro de novo, e quem sabe a gente vai ter um momento com melhores resultados, né, presidenta? Se Deus quiser. Nós vamos lutar por isso também, né, Ludmilla? Todos nós. Vamos. A nossa contribuição, a sua maior, a minha menor. De todos. Um grande abraço para você. Beijão. Beijão. Obrigada. Para todo mundo que nos acompanhou aqui. E muito obrigado pela Obrigada. Uma semana, o nosso... Lives com Dilma Rousseff. Acredite se quiser. E não para por aí. A Tsuki traz aqui mais uma matéria mostrando, ó. Ela, essa médica, trabalha na Secretaria Estadual de Saúde de Goiás,
do também médico Ronaldo Caiado. Segundo o Goiás 24 Horas, veículo local, é sabido no meio político que a Ludmilla é amiga da ex-presidente Dilma e, inclusive, a aconselhou em seus mandatos. É isso que fala, né? Essa é a mulher que queriam empurrar para Bolsonaro. Chegou a aconselhar Dilma enquanto presidente. Cara, o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? E aí vem o Lira, né? Ele tinha que falar. Ele tinha que falar. Eu acho que dessa vez ele conseguiu superar a postagem do Lula, sabe? Que se lembra lá da questão de quando o Lula foi solto, que falou o seguinte, que Lula pode até merecer o perdão, mas Sérgio Moro jamais, ou a absolvição, algo assim do gênero. Aí lá vem ele, lá vem o Lira. O enfrentamento da pandemia exige competência técnica, sem dúvida nenhuma, mas exige ainda mais uma ampla experiência e capacidade de diálogo político, pois envolve todos os entes federativos, o Congresso, o Judiciário, além do complexo e multifacetado SUS. Meio aí, né, dando a entender que o Pazuello não é muito bom em articulação política. E depois, passa um tempinho, lá vem ele fazer outra postagem. Coloquei os atributos necessários para o bom desempenho à frente da pandemia. Capacidade técnica e de diálogo político com os inúmeros entes federativos e instâncias técnicas. São exatamente as qualidades que enxergo na doutora Ludmilla. Espero e torço para que, caso nomeada, consiga desempenhar bem as novas funções, pelo bem do país e do povo brasileiro, nesta hora de enorme apreensão e gravidade. Como ministra, se confirmada, estarei à inteira disposição. Eu ainda vou tentar aqui olhar, sabe, o copo meio cheio. Ele não tá aqui torcendo, ele podia falar assim, não, eu falei isso daqui porque eu vi essa matéria saindo na mídia, então já queria me colocar aqui, sabe? O que o governo fizer eu vou apoiar. Mas, cara, na boa, ele não tem um acesso a ligar pro Bolsonaro. Falou, Bolsonaro, isso aí é real mesmo? Você vai nomear a Ludmilla? Assim, o caso confirmado, ele não podia pegar o telefone, o Bolsonaro? E aí, ela vai ser nomeada? Ele não podia deixar pra postar isso daqui depois que ela fosse nomeada? Tem alguma necessidade disso daí? Tá colocando uma pressãozinha, hein? Tá colocando uma pressãozinha. Colocando uma pressãozinha desnecessária. Desnecessária. Durante a campanha pela eleição da presidência da Câmara, eu falei que o Lira não era fluxo e cheire, não era o bolsonarista que nós tantos queríamos, um cara de direita. Era meio assim a posição menos pior e que a gente deve se decepcionar com ele em algum momento. Lira, respira aí, cara. Bolsonaro tá enchendo tua bola. Bolsonaro encheu tua bola na última live. Respira um pouquinho, sem bola nas costas do presidente. E aí, gente, ao longo do dia, eu não vou trazer as postagens aqui, porque às vezes coloca a postagem de alguém, aí as pessoas assistem um vídeo, vai lá reclamar com o cidadão, falar isso, falar aquilo outro, falar diversas coisas. E muita gente reclamou do governo. Falou que o governo é frouxo, falou que o governo é isso daí, o governo cedeu, o governo fez isso, o governo não liga mais para a liberdade do povo. Fizeram inúmeras críticas ao Bolsonaro. Inúmeras críticas a Bolsonaro. E aí o Técio fala o seguinte, o Técio, não sei se vocês sabem, ele é assessor do presidente. Ele é assessor do presidente. E ele diz, pessoal, nunca entrem na pilha da imprensa. Sempre aguardem o presidente se pronunciar sobre qualquer tema que envolva o governo. Mas o pessoal não quer esperar. O pessoal quer jogar pedras em Bolsonaro. E aí, olha só. A coisa foi uma barrigada tão grande da mídia, a Ludmilla, mas foi uma barrigada tão grande. Olha só, depois as matérias. O Globo. Médica cotada perde a preferência após Bolsonaro ouvir áudio atribuído a profissional. Ela xinga Bolsonaro em áudio. Não chega assim a xingar, mas ofende Bolsonaro de um jeito assim ridículo. O Globo fala isso, ó. Ela não é mais cotada porque Bolsonaro desistiu dela. Foi Bolsonaro que desistiu, segundo o Globo. Pro antagonista é o inverso. Ludmilla desiste. Não é que Bolsonaro desistiu dela, é ela que não quer mais. Não, eu não quero mais. Eu não quero mais. O antagonista realmente, sabe, tá cada dia pior. Desde que o Maynard foi lá pra TV Cultura, meu amigo, tá de vento em popa pra baixo. E aí, olha só isso daqui, que vocês vão entender uma coisinha. Quer dizer, entender não nessa matéria, mas eu vou comentar uma coisa.
Matéria do Globo também. Governadores pedem ao Ministério da Saúde medidas restritivas nacionais de locomoção. Querem que o Ministério da Saúde, se proponha a falar, não, precisamos de um lockdown nacional. Ao que o governo foi o único que desde o princípio nunca defendeu. A intenção é modificar as regras de funcionamento de aeroportos, portos, rodovias e ferrovias, com exceção das que possam afetar o funcionamento do transporte de carga e dos demais serviços federais que se afiguram como essenciais para a vida. Nem dirigir mais, nem o acesso à rua, o direito de ir e vir, você não pode ter mais. Tem que ser tudo tolhido, tudo removido. Os governadores dos entes federados brasileiros, ao considerarem a gravidade da pandemia que acomete, solicitam o apoio desse ministério, visando a coordenação e adoção de medidas em âmbito federal, com o fito de conter a questão da pandemia e reduzir o adoecimento, internações e óbitos. E que a gente já viu que não está funcionando, né? O presente apelo faz-se imperioso no atual contexto de agravamento da pandemia, situação que deve perdurar até maio. Situação que deve perdurar até maio. Gente, essas restrições que vocês estão vendo agora, elas não tendem a acabar nos próximos 10 dias, como os governadores estão falando. Vocês devem ficar presos em casa até maio. Se vocês sobreviverem até lá, né? Se tiver dinheiro para comida até lá. Até maio. Trancados em casa. Isso se, olha só, quando as esperanças renovadas sobrevirão com o término da fase 1 do Programa Nacional de Imunização, previsto para abril, garantindo assim os efeitos da vacina sobre o grupo de maior risco, conclui a entidade. Governadores já estão aí, né? Até maio, tudo fechado. E aí, olha só o seguinte. Deixa eu ver se eu tenho mais uma coisa aqui. Vou deixar nessa coisa aqui do Renato, que ela fala o seguinte, ó. Acho graça que no dia dessas grandes e heróicas manifestações democráticas pelo país, vazou a notícia de que Pazuello sairia do Ministério da Saúde. E em seu lugar ficaria aquela mulherzinha horrível. Não parece algo curioso? E olha só. Eu ouvi, conversando com pessoas, tô aqui até limpando a mesa, né, ficando aqui refletindo como falar isso em palavras assim, que todo mundo entenda que existe realmente um clima muito pesado, de muita pressão em torno do governo. Que pressão é essa? Não é uma única pressão, são pressões diversas. Existe essa pressão inicial, que o pessoal aí realmente quer resolver o problema. Tem a questão da saúde, o pessoal quer resolver. E aí você vê, além do pessoal que quer resolver, tem um pessoal que não quer resolver, mas quer se utilizar do problema para criticar o governo e tentar derrubar o governo, desgastar o governo, às vezes não por impeachment, mas para o governo chegar muito fraco para 2022, que é o que a mídia vem fazendo o tempo todo. E, diante desse cenário, onde já tem essa pressão, onde já existe um desgaste, não adianta negar que não existe. A mídia vem conseguindo desgastar a opinião pública, em um coisinha ou outra, aquele pessoal mais isentão, a mídia vem conseguindo. Diante desse desgaste, surge uma nova pressão. E que pressão é essa? Essa pressão, inclusive, se junta com a chegada de Lula. Que é o seguinte, Lula chegou, Lula é um candidato que tem votos, não adianta negar, Lula tem votos. E aí o pessoal é o seguinte, o pessoal não tá disposto, não quer, não é que eles queiram abandonar Bolsonaro, mas que agora, já que o Lula está em campo, eles acham que meio que, eles teriam direito a uma gordurinha a mais. Que seja, em espaço dentro do governo, cargos diversos, que tem algum projeto que receba prioridade. Não, bota meu projeto como prioridade. Vamos aqui, meu projeto. A gente vai até falar de prioridade. A Bia quer que o voto auditável já entre na agenda. Tem uma matéria que a Bia quer que já comece a ser discutido nessa semana. Então começou essa pressão. Existe uma pressão grande. Eu vinha conversando com pessoas nas últimas semanas. E essa pressão começa, inclusive, a transparecer para alguns setores. E a esquerda vem percebendo. Se as pessoas com quem eu conversei já me falaram algumas coisas. Eu já vinha sentindo algumas coisinhas no ar. Vocês acham que o Disseu, o Lula, esse pessoal já não sentiu o cheiro? Sabe assim, quando a presa está com medo?
PT já farejou. Já farejou. Existe uma disputazinha interna lá dentro, de diversos setores. Não sei se aí não me pergunta, não vou saber falar se é os milicos, se é a base, se é o centrão, mas tem uma disputa. Tem existindo disputas, vocês estão vendo aí algumas trocas no governo, o pessoal disputando quem vai nomear para isso, quem vai nomear para aquilo outro. Isso aí vem desgastando o governo. Isso aí vem desgastando o governo. E eu também já sei que o governo falou, basta, não dá mais para continuar assim. Eu ouvi que falou, não dá mais. Vocês aí estão brigando demais entre vocês. Se resolva. Acabou, já é período de eleição, a gente tá em período eleitoral. Vocês estão vendo aí o Lula já tá com um bloco na pista. Vocês estão fazendo briguinha por coisa pequena. O Bolsonaro falou, cara, basta, basta. E uma das coisas que mostra que o governo realmente cansou disso daí, não tem nada na mídia, vou estar falando aqui pra vocês. Se eu tiver errado, eu vou errar, mas a fonte que me passou é uma fonte de certa credibilidade e garantiu que, diante desse cenário que tá, esse desgaste, e desde aquela reunião que o Bolsonaro teve, chamou todo mundo pra conversar, Bolsonaro desistiu qualquer chance até então de ir pra qualquer partidozinho assim, vamos um partidozinho pequeno. Não, a gente vai entrar com tudo, com tudo. Porque quando chegar no período eleitoral, que Bolsonaro tiver que rodar de norte a sul do país, vai rodar como? Quem que vai emprestar para Bolsonaro um jatinho? Um empresário para quê? Para ser investigado pelo STF, pelo TSE, ter a vida revirada? Vai precisar de dinheiro. Então Bolsonaro vai para algum partido grande. Bolsonaro não vai mais para nenhum partido nanico, vai conversar, possivelmente deve ceder alguma parte, mas deve fazer vários assim pedidos, assim, ó, eu vou querer isso, tem coisas que eu não abro mão. Mas o governo, pelo que eu ouvi, cara, acho que finalmente agora a cura vai engrenar e caô, sem tempo agora pra ficar perdendo tempo. Óbvio que a mídia sempre nos surpreende tentando criar, né, alguma confusão, alguma cortina de fumaça, como foi essa questão aí do Ministério da Saúde. Mas o que eu vi é, acabou o período de zoada. Acabou. Não tem mais tempo. Não, acabou. Agora as coisas têm que começar a andar de verdade. E aí, saindo desse tema, até pra gente falar aqui um pouco do STF, falar do Lula e falar das manifestações, mas começando aqui pelo STF, e já que a gente tá falando de treta, matéria aqui da Veja fala o seguinte, ó, crise entre ministros do STF tem até telefone bloqueado. O presidente da corte, o Fux, tentou falar com Gilmar sobre o julgamento de Moro, não deu certo. Um exemplo de como andam as relações de alguns ministros. Na terça, o Fux telefonou a Gilmar para falar do julgamento de Moro. Mendes não atendeu, os dois não se falam. Pelo menos aí parece que o Fachin conseguiu fazer com que o STF volte a ficar de mal e brigar entre si. Pelo menos isso, né? Pelo menos isso. Que essas condenações do Lula, meu amigo. E aí, ainda do STF, o Daniel recuperou uma pequenininha, assim, ó, desse tamanho, parte da sua liberdade. Mas pequena, assim, ó, microscópica. Isso daqui, cara, na boa. Isso é ridículo. É ridículo. É uma condição melhor, beleza, mas não é porque tá melhor que a gente vai achar que tá de boa. STF libera Daniel Silveira para cumprir prisão domiciliar. Não vai ficar lá no batalhão, mas vai ficar em casa, de tornozeleira. Sem poder falar com inúmeras pessoas. Vocês vão ver. O ministro, Alexandre de Moraes, determinou no domingo, né, que Daniel pudesse aí ficar em casa com tornozeleira. Aí fala lá que ele foi preso por causa dos vídeos que ele divulgou, blá blá blá, tititi. Com a nova decisão, a prisão considerada em flagrante por Moraes foi revogada e substituída pela domiciliar com algumas restrições. São elas: proibição de frequentar ou acessar as redes sociais, conceder entrevistas e receber visitas sem autorização judicial. Olha só. E ter qualquer forma de contato com pessoas investigadas nos inquéritos 4828 e 4781, que apuram um esquema de disseminação de fake news para atacar ministro do Supremo. Bia é presidente da CCJ. Então, ele não pode interagir com a presidente da CCJ. Ele não pode interagir com a presidente da Comissão do Meio Ambiente, a Carla Zambelli. Não pode, sabe, com a presidente da Comissão de Agricultura, a Aline. E agora? Não pode nem exercer, então, o mandato dele, né? Porque inúmeras pessoas ele não pode conversar. E se tiver achando ruim e quiser pisar fora da faixa, olha só, destaco
que o descumprimento injustificado de quaisquer dessas medidas ensejará natural e imediatamente o restabelecimento da ordem de prisão. E Xandão já falou, ó, se pisar fora da faixa, o cabelinho de sapo vai preso de novo. Vai preso de novo. Fica ligeiro. Fica ligeiro, Daniel. E olha só, tem que bater palma, viu? Se você não bater palma pra isso daqui e reclamar, vem Maria, né? E aí, falando do STF ainda, Fachin. Essa matéria aí, antagonista, na verdade foi uma nota que soltou o Hélio Gaspari falando o seguinte, ó. No início da semana passada, alguns comissionários bem informados já sabiam que o ministro Fachin jogaria, né, esse turbilhão sobre a política nacional. Parece aí que o Lula já estava sabendo de tudo. E a gente comentou isso, né? Eu falei, gente, vocês acham mesmo que o Fachin estava lá tomando um café e falou, rapaz, eureka, vou anular as condenações do Lula para salvar o Moro. Do nada. Sem nem conversar com ninguém. Óbvio que não, né? Óbvio que não. E aí, para quem tinha alguma esperança, né? Pode falar assim. Pode jogar essa esperança fora. Novo julgamento de Lula só deve ocorrer depois de 2026. Esquece isso. Lula livre. Ministros do STF, ouvidos por Veja sob a condição de reserva, estimaram que serão necessários até 5 anos para que os processos do Lula, remetidos agora para a Justiça, sejam concluídos na primeira instância. Lula livre. Lula livre, esquece, não vai. Lula livre. Já declararam aí, ó. Lula tá livre, relaxa aí, o Fachin liberou e vai ficar por isso mesmo. Vai ficar por isso mesmo. E se reclamar, vai preso igual o Daniel foi. E aí, olha só. No vídeo de ontem eu falei pra vocês, falei, gente, não precisa ser um vídeo muito investigativo nem nada, mas eu acho que marcou um período, a soltura de Lula marca também o início da campanha eleitoral, o início oficial. As campanhas começaram, ainda que o TSE não libere, mas já começou. E você vê, ó, Lula e a ocupação psicológica do centro. Uma matéria do Carlos Melo do Estadão. O centro político, que não é o centrão, teve tempo, argumentos e oportunidade e se deitou em berço esplêndido, erro comum a políticos comuns, confiou na sorte, duvidando que a fortuna trouxesse Lula de volta ao cenário político e no desejo da permanência de um petista ressentido, irritadiço e radical, como saiu da prisão, foi incapaz de supor a emersão de um personagem astuto, observador das circunstâncias e oportunidades que o próprio centro desprezou. O centro bobeou. Com isso, opera a ocupação psicológica do centro, faz mediações, pondera, cede, sem reconhecer que cede, planta notas, constrói hipóteses e especula novos interlocutores. Você está falando do Lula. O Lula está fazendo tudo. Já está se colocando como candidato, já vem se posicionando. E a terceira via? Dormiu no ponto. E assim, aos poucos, colhe espantos e elogios, adesões e até rendições, como uma espécie de mal menor. Pode fazer da suposta vinda centrista numa picada estreita e tortuosa. Será questionado, é claro, mas não lhe custa tangenciar os erros do PT, omitir a danação dos governos Dilma, minimizar a corrupção que no Brasil não é monopólio de ninguém. Todo mundo rouba, né? No limite, cederá pressão por autocrítica, fez isso no Mensalão, pode fazê-lo novamente. A questão é que sai na frente e se expande num processo político que, desta vez, tende a ser menos antipetista do que antibolsonarista. Eu li isso daí e até me questionei, será que em 2022 as pessoas já terão esquecido do Mensalão, do Petrolão, do Foro de São Paulo, da ajuda que o Lula deu para colocar Hugo Chávez onde estava, depois o Maduro, as ajudas para Cuba, para as ditaduras? Será que o pessoal já vai ter esquecido disso tudo? Eu quero acreditar que não. Porque a mídia está se esforçando, né, para realmente criar um antibolsonarismo. O centro, no entanto, quer crer que o antipetismo e antibolsonarismo se equivalem numérica e moralmente, que possam ser somados a favor de perspectivas e decisões racionais. Não compreende que política é emoção. Não compreende a lógica desses conjuntos de antes. Há 1 ano da eleição, o centro ainda não encontrou discurso nem rosto, apenas o mal-estar de seus próprios erros. Quer fazer?
Pergunta difícil. O fato é que, enquanto isso, Lula vai encontrando seu centro. Lula segue avançando. Já começou o período eleitoral. Outra prova, PT sonda economista liberal para dar um perfil centrista a Lula. Saiba quem é. A tentativa de dar um perfil centrista a Lula pode ganhar um reforço se o economista Marcos Lisboa topar a sondagem. Lula já está atrás de uma liberal. Lula agora é o novo liberal, abandonou o comunismo. Lisboa, um liberal de 4 costados e que nos últimos anos esteve muito próximo do Maia. Maia, inclusive, está no MDB, já migrou de partido, a gente nem fala na chamada. Foi secretário de Política Econômica entre 2003 e 2005 no primeiro governo Lula. Atualização. Marcos entrou em contato para negar que tenha recebido qualquer sondagem. Ainda que não tenha recebido nenhuma sondagem, a mídia já está aqui, tentando construir uma nova imagem do Lula. Um homem que aprendeu com seus erros e está disposto, inclusive, a abrir a economia. Ele, no discurso, falou que vai remover a independência do Banco Central. A autonomia do Banco Central. E aí, novo cenário da esquerda aproxima Freixo do PT para 2022. Tá com tudo, as articulações agora estão voando. É o que eu tô falando, não tem mais tempo. Anota aí e me cobra. Posso estar errado. E se eu estiver errado, pode falar, cara, você errou. Mas confio na minha fonte. Em menos de 30 dias a partir de hoje, ou seja, até o dia 15 de abril, data final, Bolsonaro vai estar em um partido e não será um partido pequeno. Para garantir o palanque de Lula em território fluminense, o PT defende o lançamento de um nome próprio ou apoio a um candidato considerado de unidade. A figura central das articulações é o deputado Marcelo Freixo, disputado tanto pelos petistas quanto pelo PDT. E vocês percebem que começa a surgir essas questões, a gente começa a falar isso antes do Lula ser solto, que o PDT já estava atrás do Freixo, e eu me pergunto, será que lá já tem mais de 15 dias, a gente falou no final de semana passado, na verdade, foi quando a gente começou a falar disso, que foram com as movimentações visando 2022 começaram a se intensificar, no final de semana passado, será que o pessoal também do PDT também já sabia que o Lula tá aí para ficar solto e já estava tentando se movimentar antes, já mirando aí, né, um possível apoio para a candidatura? Quem sabe, né? Freixo, que conquistou a bênção de Lula, tem sido procurado por lideranças que tentam convencê-lo a assumir o protagonismo na candidatura de oposição ao governo do governador em exercício, Cláudio Castro, aliado do bolsonarismo. Além de líderes de esquerda, Freixo já conversou sobre o assunto com o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Até o Maia já tá no bolo, né? E o prefeito do Rio, Eduardo Paes, ambos do DEM. Freixo e Paes têm bom relacionamento. Olha só, né? A frente ampla, linda. O deputado do PSOL tem defendido que, em nome de unidade pela reconstrução do Rio, a aliança que começa a se formar deve procurar apoio também de partidos de centro. Está disposto a conversar com todo mundo. Já estão aí, ó, firme e forte. Eu pergunto para vocês, quem é o candidato de direita a governo do Rio? Vai ser o Cláudio Castro? A opção assim, coisa? Ele não é um cara assim de direita, né? Tem algum nome já? Vocês já sabem o nome de 10 candidatos para votar para deputado estadual no Rio? 10? Como é que a gente espera ter a maioria se a gente não sabe nem o nome de 10? Eu não sei o nome de 10. Eu tô perguntando para quem mora no Rio de Janeiro. E a nível federal, deputado federal? Você já sabe o nome de 15 candidatos? Pra gente poder ter a maioria, poder realmente votar no cara para ter a maioria? Preste atenção nisso. Até segunda-feira passada, interlocutores do PDT davam como certo o embarque de Freixo no partido, mas, com a suspensão das condenações de Lula, o deputado ficou mais próximo do PT. A saída de Lula impactou realmente no tabuleiro político. Freixo não bate o martelo para uma candidatura a governador, nem para uma eventual saída do PSOL. Em 2022, estarei no partido que fizer parte de uma unidade em busca de reconstrução do Rio. Mas está deixando claro aqui que está disposto a mudar, né, de partido. O partido que fizer. Se o pessoal não tiver, ele sai do pessoal. E aí, olha só. Essa daqui, meu amigo, essa é preocupante. Depois de fechar a Ibope Inteligência, dono do instituto está de volta ao ramo das pesquisas. Carlos Augusto Montenegro, ex-dono do Ibope, o Ibope, não ficou muito tempo longe do mundo das pesquisas. O cara era dono do Ibope, o cara fechou. Bastou Lula
Lulinha ser solto para ele voltar a trabalhar com pesquisas. Essas pesquisas, né? Super confiáveis do Ibope. Em janeiro, ele fechou o Ibope Inteligência, que fazia pesquisas políticas de opinião e de mercado, e agora acaba de virar sócio do IPEC, o recém-fundado instituto criado por Márcia Cavallari, ex-CEO do Ibope, e por alguns executivos que trabalham com ela. Bastou Lula ser solto e ele volta para o campo. Será que o Lula está precisando de ajuda nas pesquisas? 2022 está vindo com tudo, viu? E aí, olha só. Essa matéria se junta com a matéria que a gente falou ontem. Primeiro mostrar a matéria, né? Matéria saiu na UOL. Família Bolsonaro coordena o disparo de vídeo em que Lula fala da pandemia no ano passado. Aí tá lá, né? Estão disparando mensagens desde o início da manhã. Disparo de mensagens. Eles estão divulgando o que o Lula falou? Só um vídeo assim, ó, o Lula falou isso. Como é isso daí? Estão pagando por isso? Não, estão fazendo nada, né? Ele, na verdade, postaram o quê? No Twitter, postaram no Telegram deles, e aí já estão querendo falar o quê? Que isso daí é ilegal? Não podem mais usar o Twitter e o Telegram? É isso? É isso? E você junta com essa matéria que saiu ontem. Mostrei no vídeo ontem, saiu anteontem. Guerra de vídeos prenuncia tom eleitoral de 2022, dizem especialistas em campanha. Para profissionais de marketing político, filmes curtos com custo Bolsonaro e Bolsocaro ganharão espaço. E essa matéria se completa com outra matéria que fala que Bolsonaro vai dar muito trabalho para as agências de fact-check, né? Os verificadores, as pessoas que dizem o que é verdade e o que é mentira. Tudo bem. E aí, só para fechar isso daqui e falar do Maia da Bia, pra gente falar das manifestações de ontem, Rodrigo Maia decide deixar o DEM. Vou me filiar ao MDB. Isso aqui vale a pena prestar atenção. Ah, mas Rodrigo Maia é um cara pequeno. Eu sei que ele é pequeno, mas vale prestar atenção. Olha isso daqui, calma. Diante das especulações de aliados, de que queria aguardar a mudança no cenário, porque Lula entrou, Maia entrou em contato com o Radar, entrou em contato com a Veja, para afirmar que a decisão já está tomada. Vou me filiar ao MDB. Já está decidido, disse Maia há pouco. O ex-presidente da Câmara vai consumar o movimento tão logo obter a autorização do TSE. Ele levará o pedido da corte nos próximos dias, para mudar de sigla sem correr o risco de perder o mandato. E olha só, porque eu falei que essa saída do Maia é importante. Matéria também da Veja, só que sobre o Baleia Rossi, com falas do Baleia Rossi. Que Rodrigo venha somar no MDB. O Baleia Rossi já tá aqui, ó. Quem é Baleia Rossi? É o cara que foi candidato? Também. É um deputado do MDB? Também. Mas principalmente, você tem que saber nesse momento é que o Baleia Rossi, ele é o presidente nacional do MDB. Ele é o presidente nacional do MDB. É o cara que é como se fosse capitão, né? Diz em que direção o partido vai andar. O partido foi Maia. Um cara radical. Maia é realmente assim tão radical quanto o pessoal da extrema esquerda do PSOL. O Baleia Rossi comentou neste domingo a decisão do ex-presidente da Câmara, Maia, de deixar o DEM para se filiar ao partido. Mais cedo, Maia revelou ao Radar que havia decidido entrar para o MDB tão logo o TSE libere o caminho para deixar o DEM. Vou me filiar ao MDB, disse Maia. Abre aspas agora, ó. O deputado Rodrigo Maia é um importante quadro da política brasileira, um democrata. Fiz o convite junto com várias outras lideranças, que Rodrigo venha se somar a tantas lideranças que fazem do MDB o maior partido do Brasil, afirmou Baleia nas redes. E, gente, olha só. Ainda tem um cenário que ainda está indefinido. O MDB é um dos grandes representantes, o MDB, o PSD do Kassab também está assim... Não decidiu nada. E com o Maia indo pro MDB, isso daqui já tá com um cheirinho que o MDB vai se posicionar como uma oposição moderada. Uma oposição leve ao governo. O MDB vai se tornar um partido de oposição leve. Na Câmara, nas votações, até pode votar junto com o governo, nos âmbitos das matérias, mas, visão 2022, o MDB vem como oposição. E aí deve se intensificar. Se o Maia tá indo pra lá, vocês acham que o Maia iria pra algum partido, que o partido não fosse ser oposição a Bolsonaro? O Maia? Não vai, né? MDB pode colocar aí na lista dos partidos da oposição. E aí, pra gente fechar aqui e falar das manifestações,
Matéria da Jovem Pan, o Luiz trouxe lá a opinião. Pauta mais do que importante. Deputados querem retomar a discussão sobre voto auditável nesta semana. Esquece, não é impresso, é auditável. Se falar impresso, a mídia vai distorcer. Não pode falar isso, é auditável. E aí fala da Bia, que está correndo atrás disso daí, de outros deputados, para ontem. Para ontem. É uma pauta importantíssima. E agora que as comissões já estão todas decididas, a Bia já falou que vai cobrar do Lira a instalação de uma comissão especial para isso sair à frente. O próprio Bolsonaro garantiu em live que já tinha acertado aí com o Lira, né? Bora ver o Lira. Vamos ver o Lira. E aí, manifestações. Gente, foi engraçado. Mas foi engraçado mesmo ver o dia de ontem. Porque, né, apareceu nos trending topics do Twitter as manifestações. Se eu não me engano, a hashtag que ficou em alta foi Povo Patriota, algo assim. Independente da hashtag precisa, tinha lá, você podia clicar, o tweet deu destaque. E aí, quando você clica em destaque, a matéria de destaque fica assim, né? Era a matéria do UOL, tem um videozinho. E olha só, manifestantes fazem carreatas pelo país contra governadores e medidas de isolamento. Manifestante, foi na boa, né? Boa, não falaram assim, não choraram muito. Protestos foram registrados em diversas cidades do Brasil, incluindo Brasília, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Fortaleza e São Paulo. De acordo com a imprensa, os grupos de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro pediam o fim das restrições decretadas pelos governos estaduais e prefeituras. Olha só, os grupos de apoiadores do presidente Bolsonaro. Ou seja, se você se manifesta contra fechar tudo porque você quer trabalhar, assim, as restrições, porque o povo quer trabalhar, se você protesta para poder trabalhar, você é bolsonarista. Eu achava que só o Boulos não gostava de trabalhar. Só o Boulos, Guilherme Boulos. Mas, pelo visto aqui, se você não é bolsonarista, você não quer trabalhar. Bolsonarista trabalha, o resto reclama da vida. E aí, quero mostrar uma coisa bem interessante. Acredite se quiser, a maior parte da mídia ontem relatou as coisas meio como elas foram. Mas o pessoal também não é menino, né? Mas olha só, o UOL faz a chamada. Protestos contra governadores pelo Brasil, tem carreatas e pessoas sem máscara. Beleza, tá reclamando, tá falando que o pessoal não usa máscara. Estadão. Movimentos pró-Bolsonaro realizam carreatas contra lockdown. Aí agora já botam STF e governadores. Já colocaram o STF no meio. Ainda tá de boa. Meio de boa. Aí colocam uma foto complicadíssima, né? Queremos intervenção militar com Bolsonaro. Eu não quero isso. Não quero isso. Ainda falei pra vocês, falei, gente, pensa bem. Mas tem uma parte da direita que ainda não entendeu e que ainda acha que realmente os militares em algum momento vão. Vai ter alguma... O pessoal parou no tempo. Tá achando que realmente os militares vão fazer alguma intervenção. Aí você vê, o tempo. Manifestação pró-Bolsonaro. Manifestantes pró-Bolsonaro tomam conta da avenida, blá, blá, blá. Nada demais. Manifestantes realizam carreata em Porto Alegre contra medidas restritivas. Nada demais. O povo, com UTIs lotadas, manifestantes fazem carreata contra lockdown. Ainda bota assim, mesmo com UTI lotado, o povo tá reclamando, mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá menos do que... Assim, a mídia podia ser pior, né? Sempre pode ser pior. Você vê até o Globo, Manifestação em Copacabana pede o fim de medidas restritivas. Até o Globo levou numa boa. Mas, aí que temos a TV Dória. As manifestações foram contra as medidas de isolamento decretadas pelos governadores. Mas, em algumas cidades, foi possível ver também cartazes contra o STF e pedindo a intervenção militar. Tinha que ser o Dória, né? Tinha que ser o Dória. Já para falar que o povo é antidemocrático. Atos antidemocráticos. Tentar, né, reacender essa chama. E coloca a imagem, tá todo mundo aqui de boa, aí vem lá alguém que não tem nada na cabeça para falar, fora Dória já, intervenção já. Tinha que fazer isso? Não podia deixar isso de lado? O pessoal parece que não aprende. Tudo bem. Aí vem o primo do Mandetta. Vi as fotos das carreatas de hoje. Filas de BMW, Mercedes e Harley buzinando pela ditadura, enquanto nos hospitais lotados pessoas fazem fila clamando pela vida.
Aí o cara, um inconveniente, fala o seguinte: ô amigão, qual é a marca do seu carro? Ou de alguém de sua família, deputado? Quem regula os bens dos outros ou é invejoso ou comunista? Qual seria a sua? Invejoso, comunista ou os dois? Quer dizer que todo mundo no Brasil que reclama tem BMW. Não, realmente, ele não tá tão errado. Teve muita Mercedes. Teve lá, você vê os ônibus da Mercedes. Os ônibus, né? Todo mundo chegando de ônibus da Mercedes. Realmente, teve muito aí, né? Teve muito Mercedes, o ônibusão. Ai, meu Deus. Aí, olha o antagonista. É o Dória, né? O Diogo Mainardi hoje e o Dória é a mesma coisa. Meia dúzia de imbecis. Aí o próprio jornalista da Jovem Pan, o Marcos Petrucelli, fala o seguinte, ó. A matemática dos antas. Olha a meia dúzia aí. Parece meia dúzia? Parece meia dúzia pra vocês? Pra mim não parece. Em São Paulo, a população ainda foi gritar renuncia na frente da casa do Dória. Dória, renuncia, Dória. Renuncia, Dória. Pede pra sair, amigão. Pede pra sair. E uma das matérias, eu tava passando lá no Twitter, pô, eu fiquei muito feliz de verdade quando vi isso daqui. Eu vi uma mulher carregando aqui uma plaquinha, fora Dória, fora Bolsonaro, ou Bolsonaro 22, desculpa, e hashtag Meca na Alesp. Várias pessoas vêm compartilhando, mas na boa, pô, essa hashtag eu tinha levantado. Quando a gente começou a falar da importância de discutir sobre isso, eu levantei, chegou, não tô falando que ela chegou porque ela assistiu meu vídeo nem nada, mas independente, vocês compartilhando, então tipo assim, pô, a gente conseguiu ser ouvido, porque é sempre esse trabalho. Eu faço vídeo porque vocês me assistem, porque eu posto, porque as pessoas compartilham de ideias similares, a gente consegue ser ouvido. Então, eu, junto com vocês, é sempre isso, assim como foi o PNLD, uma hashtag do mundo online veio para o mundo físico, mundo real. Parabéns aí a senhora que está segurando, não sei se fala senhora, senhorita, senhora com todo respeito, senhorita se ela não gostar, porque acha que senhora é coisa de velha, mas realmente fiquei feliz. Falei, cara, você vê, né? Você vai, fala, e pessoas vão às ruas e falam Meca na Lesp. É um assunto, as pessoas entendem a importância. Entenderam a importância da gente vencer a presidência da Câmara. Furamos a bolha. Estamos furando a bolha. E aí vamos falar sobre a questão da Lesp rapidinho e depois a gente volta a falar mais algumas coisas das manifestações. As eleições estão marcadas. Segundo o Estadão, o aliado de Dória é favorito. O candidato lá que o Dória está indicando. Atual líder do governo, Carlão Pignatari, é favorito para presidir a Assembleia. Com futuro eleitoral indefinido, o governador João Dória, que considera agora abrir mão do projeto nacional para tentar reeleição em São Paulo, deve emplacar hoje um novo aliado na presidência da Lesp. Com apoio do PT, o deputado Carlão Pignatari é o favorito para vencer a disputa e assim manter o alinhamento da casa com o Palácio dos Bandeirantes. Eu espero que não. Com a permanência do PSDB no comando da pauta de votação da Lesp, o governo Dória espera acelerar o processo de aprovação do auxílio anunciado para enfrentar a crise provocada pela pandemia, a atual prioridade do governo. Batizada de Bolsa Trabalho, a proposta prevê oferecer R$ 450 por até 5 meses para desempregados. Não é atitude ruim nem nada, tem muita gente aí passando várias necessidades. Agora, gente, o Dória, na verdade, pelo amor de Deus, né? Isso aqui só tem fundo, só tem interesse eleitoral. Daqui, o fundo, isso aqui é ganho próprio, é o ego dele, é dar dinheiro para ver se consegue conseguir apoio. Você acha que o Dória realmente está preocupado? Que as pessoas não têm dinheiro para comer? Não tá, né? Atual líder do governo, Pignatari responde a pelo menos 4 processos na justiça por improbidade administrativa e em 2 deles já foi condenado à perda do mandato e dos direitos políticos. Eu não sei como é que ele ainda é deputado. Esse é o aliado do Dória. Olha só o naipe. Ele recorreu das sentenças. Num processo em que o desfecho estava prestes a retirá-lo do cargo, negociou um acordo com o Ministério Público de São Paulo. Procurado, o tucano não quis dar entrevista. Os 3 candidatos da oposição pregam maior independência do Poder Legislativo, com exceção do período de 9 meses do Márcio França, que ele concluiu o mandato do Alckmin em 2018. O presidente eleito da Lesp é sempre do mesmo partido do governador, e isso ocorre há 14 anos. O alinhamento se traduz na aprovação de pautas de interesse do Bandeirantes. Em 2020, por exemplo, o Dória conseguiu aí, que os deputados ratificassem 2 propostas polêmicas enviadas pelo Dória, que foi a reforma da Previdência Estadual e o pacote de ajuste fiscal, o aumento de impostos no estado de São Paulo. O Dória conseguiu aumentar imposto. A negociação em torno da eleição tem apoio do PT e do DEM. Vai ficar complicado. PT e DEM. Tá complicado.
que ficarão com a primeira e a segunda secretarias. Só os 3 primeiros cargos da mesa, presidência, primeira secretaria e segunda secretaria, são responsáveis pela nomeação direta de mais de 150 vagas. E considerando toda a estrutura da mesa, o número chega a 536. Olha o pacotão, né? O pacotão, Dória rifando São Paulo, carga doidado. E olha só, é uma eleição muito difícil porque o governo do Dória, usa a máquina dele e põe emendas parlamentares. Os cargos são distribuídos para os partidos que entram no consórcio. Quem paga mais leva, né? E aí diz, né, que apesar de pertencer ao outro lado do espectro político, Sérgio Vitor do Novo tem discussão antes do PSOL em relação ao alinhamento entre o governo e a Lespe. A eleição é em 2 turnos. Eu não vou deixar para reclamar agora, porque tanto faz mesmo, né? Tanto fez. Se tiver 2 turnos, eu quero ver se no segundo turno o pessoal do Novo vai votar no candidato do Dória. Mas, gente, a gente tem aí o que pode fazer é hoje, ao longo do dia, vocês ligar, encher o saco. É essencial que o Meca vença. Se o Meca não vencer, cara, aí realmente não tem mais chance de impeachment do Dória. Aí pode esquecer. O candidato do Dória tem 4 processos. Tava pra perder o mandato. Você acha que um cara desse apontou impeachment do Dória? O Dória com a justiça na mão vai mandar o cara preso, basicamente. Esquece. E aí, falando mais um pouco das manifestações, né? Vem a Manuela Dávila ontem falar o seguinte, o Igor trouxe, ó. Em menos de 24 horas, famílias formam filas para registrar óbito de seus parentes e negacionistas promovem carreata pedindo o fim do isolamento social. Ela tá reclamando de manifestação, né, de carreata. Aí, uns meses atrás, Felipe Neto fala o seguinte, ó. O que mais me dá ódio é a sensação de não ter o que fazer. Boicotar o Carrefour só vai tirar empregos, blá, 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 blá. Aí a Amanda, ela diz, ó, manifestação amanhã às 18 horas no Carrefour. Não é nem carreata. Carreata é muito melhor, né? As pessoas estão dentro de carros. Aqui não. Aqui é manifestação. Aqui é a manifestação do bem e aqui é a carreata do mal. É a manifestação do bem porque ela que está promovendo, né? Junto com o pessoal da esquerda. Então, pode tudo. Olha aqui. Essa daqui tem que ficar famosa. Ela quis ficar famosa, eu quero dar espaço para ela. É a Laurinha. A Lisa traz aqui, olha só. Covarde, olha o nível. Assessora de imprensa da OAB do Pará pedindo intervenção violenta da polícia contra a manifestação pacífica. Coloca o pessoal e fala o seguinte, ó. Cadê a PM para descer o cacete? É brincadeira? Tinha que estar no OAB, né? Tinha que estar no OAB. E aí, gente, durante o final de semana, foram vários vídeos, sabe? De pessoas com farda. Não dá pra falar que essas pessoas são policiais, mas são pessoas com farda, só, usando o carro da polícia. Polícia toma prancha de menino em praia deserta. Isso aqui é um vídeo. Menino sozinho na praia. A polícia vem e leva a prancha do menino. Roubou a prancha do menino. Aqui, a polícia veio pra fechar um comércio. Os comerciantes ficaram na porta e falou, aqui não vai, só se for à força. Daqui a gente não sai. E a polícia não fechou, arregou. Aqui foi em Porto Alegre, é um vídeo. Esse vídeo é interessante porque ela fala o seguinte, cara, você liga pro 90, não tem uma viatura quando você tem problema. Você liga, não tem uma viatura que possa te ajudar. Aí você vai ver o vídeo, a quantidade de força policial mobilizada, de força repressora, várias pessoas de farda, usando os carros da polícia, não são policiais, não merecem chamar de policiais. Tá aí. Gente, e o cara fala assim, cara, quando a gente precisa mesmo, não tem ninguém. Aí você vê, né, falando do Rio Grande do Sul. A Anitta, que é de lá, fala, ó, Rio Grande do Sul em lockdown faz 2 semanas. Sabe o que aconteceu? Pois é, 2 semanas. Em 2 semanas, sábado e domingo, teve o pico de óbitos. Não funciona nada, né? Não funciona. Ficar todo mundo preso em casa só serve para quebrar a empresa. Para quebrar a empresa e para as pessoas perderem emprego. Só para isso. Para causar fome, miséria e desespero. Graças a Deus no Maranhão, até o momento, um desembargador recusou o pedido de lockdown. Falou, não vai. Mas não duvido nada o Flávio Dino levar isso daqui pro STF. E esse daqui acho que foi um dos casos mais graves. Ainda fiquei sabendo que a casa onde aconteceu era de uma idosa e essa mulher no carro é uma professora. Coalizão Conservadora nos informa, ó, em Florianópolis, vizinhos denunciaram a vizinha, a PM invadiu a casa da mulher, que foi uma idosa,
A mulher tava comemorando aniversário com 5 pessoas. 5 pessoas. As PMs atiraram na professora com balas de borracha e levaram para a delegacia com outras pessoas. Inclusive a filha de 13 anos que foi agredida verbalmente e golpeada na cabeça. Bateram na criança, bala de borracha na professora, invadindo casa de idosa para terminar com um aniversário de 5 pessoas. Pessoas de farda. E aí, coloquei aqui até a montagem já. No Fortaleza não foi diferente. A repressão policial veio com tudo. Lá tinha um deputado, aí a polícia fica com medo de bater em deputado, né? Aí o medo vem. Mas tava lá. O André Fernandes, não, vocês não vão bater no povo, mas botaram gás de pimenta pra dentro. Spray de pimenta pra dentro, comendo no centro. Daí o André tava lá. Não, no povo não. E aí o professor Olavo fez uma frase que eu acho bem importante de relembrar. Parem de puxar saco de policiais e militares. Farda não santifica ninguém. Eu vejo alguns policiais falando, mas você tem que entender que a gente só tá cumprindo ordens. Vocês estão cumprindo ordem para você não perder o seu emprego. E essas pessoas que vocês estão prendendo, essas pessoas que vocês estão atirando bala de borracha, batendo em crianças, essas pessoas também, às vezes, elas também estão tentando não perder o emprego delas. Então, para vocês, o seu emprego de policial é mais importante do que o emprego dessa pessoa. Então, essa justificativa não cola. Me desculpa. Cara, mas essas pessoas também, elas precisam se alimentar. É muito fácil falar que, mas o meu emprego... Essas pessoas também estão precisando de emprego. E o certo é o certo, né? O certo é o certo. Jesus Cristo... Olha a história de Jesus Cristo, né? Mas... Então, né? É porque o pessoal escolheu Barrabás. Então eu tenho que cumprir a lei, né? Eu tava trabalhando como segurança lá do Império Romano. Você pode escolher de que lado você vai estar, né? Você pode escolher. Se seu emprego é mais importante, é por aí, né? Mas a coisa tá bem complicada. Bem complicada. E aí, pra gente fechar, assim, pra dar um pouco de esperança, se ainda é possível, Felipe Martins fez alguns comentários ontem, só para relembrar o que todo mundo já tá cansado de saber, que diz, né, que para muitos políticos, a única realidade é que existe na TV, sabe? Então tem que trancar tudo, o pessoal perder emprego, é assim que vai se resolver. Já pro presidente Bolsonaro, por outro lado, ele sempre teve a convicção de que devemos enfrentar a pandemia no mundo real, onde não existe apenas, né, isso daí, mas também tem o problema do desemprego, da fome, violência doméstica, a depre, vou falar só isso é o suficiente, pessoas que tiram a própria vida, outras coisas, outros incontáveis problemas. Movido por essa convicção, o governo federal segue fazendo sua parte, providenciando recursos para o sistema de saúde, adquirindo imunizantes, buscando tratamentos médicos, protegendo empregos, renovando o auxílio emergencial e lutando pela liberdade e dignidade de nossa gente. A saúde é essencial, mas ela não deve gerar pobreza, suprimir liberdades ou dar ocasião ao controle social e psicológico da população. Por isso, nossa luta não tem sido só pela saúde, mas também pela vida em todas as suas dimensões, incluindo a liberdade, a dignidade e o bem-estar. E eu quero terminar com essa imagem, teve um dia de ontem, o Carlos colocou, você vê, né? Tava lá o nosso presidente da igreja, o homem temente a Deus. E o Carlos diz, né? Hoje, no Mosteiro de São Bento, finalmente tive o privilégio de ficar um pouco perto de meu pai, fora do trabalho. Fazia tempo e faz muita falta. Dói no fundo da alma. Sei o quanto precisa destes momentos sozinho para ficar de pé. E foi muito bom. Fique bem, presidente. E tá aí, né? Você olha uma foto dessa, gente. Vocês acham mesmo que Bolsonaro tá aí forçado? Você acha que ele tá nessa foto aí só pra conseguir o teu like? Conseguir, sabe? Eu vou apoiar Bolsonaro. É só por causa disso? É só pelo marketing? Você acha mesmo que Bolsonaro tá fazendo isso daí, sabe? Sem Deus no coração? E o tempo todo, cara, sabe? Teve vazamento daquela reunião ministerial. O pessoal viu quem era Bolsonaro quando não tava em público, né? Quando nem sabia que tava sendo... Na reunião não sabia de nada. Mas as pessoas continuam, às vezes, duvidando do presidente. Nesse momento tão sensível que o país vem vivendo. Pensem bem. E com isso fico por aqui. Peço para vocês, por favor, no dia de hoje, se engajem nas eleições da Lespe. Por favor, gente. Ainda existe a oportunidade da gente ver o impeachment do João Dória.
Então fico por aqui, dá aquela curtida compartilhada, torne membro se você não é, e a gente se vê em breve. Aquele grande beijo e abraço, tamo juntos e valeu. Fui, meus amigos.